Tem destaques internacionais porque autoridades de vários países começaram a chegar em Nova Delhi, na Índia, para a reunião do G20, inclusive programada para amanhã. E um dos principais assuntos que devem ser tratados é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então vamos acionar o nosso repórter Luca Bassani, que vai trazer os detalhes dessa reunião e também quais são as possibilidades desses encontros e também as discussões em torno desse conflito que já tem mais de um ano. Né, Luca? Bem-vindo, bom dia. Bom dia novamente, Daniel. A gente sabe que durante todo esse ano haverá várias reuniões relacionadas ao G20 em diversos setores na Índia, que é o país que preside o G20 em 2023. Agora falaremos sobre os ministros das Relações Exteriores que se encontram em Nova Delhi. Entre os mais esperados temos o secretário de Estado Antony Blinken e o seu homônimo, no cargo, Sergei Lavrov, da Rússia. Portanto, o encontro destes dois ministros das Relações Exteriores será o grande assunto do dia, algo que desagrada a anfitriã Índia, que não quer que os assuntos fiquem monopolizados em torno da guerra da Ucrânia. Mas considerando que grande parte dos países do G20 são europeus e também incluem a China, a Rússia e os Estados Unidos, é inevitável que tais tópicos façam parte das pautas em todos os dias, principalmente neste momento em que a disputa geopolítica se torna cada vez mais acirrada no campo diplomático também, querendo uma posição um pouco mais decisiva da China, que é um país que tem sido importante no aspecto da ajuda econômica que tem dado à Rússia, comprando todas as suas reservas de óleo e gás que não têm sido compradas pela Europa, ao mesmo tempo que os chineses também têm medo de que sanções econômicas possam respingar no seu próprio país e danificar a sua economia, que ainda passa por um processo de recuperação após a política da Covid-0 durante os últimos anos. A gente sabe que uma fala do presidente Zelensky também é esperada. Muito provavelmente o ministro das Relações Exteriores também da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apesar da Ucrânia não fazer parte do G20, esse assunto tem sido fundamental por conta da paz do mundo e também as questões econômicas, a inflação dos alimentos e todas as questões relacionadas também à alta no preço da energia elétrica e da gasolina. Não bastando isso, a gente sabe que dentro do território europeu, dentro do território ucraniano, a guerra se intensifica na região de Bakhmut, onde os exércitos mercenários Wagner da Rússia têm feito ataques muito frequentes, mais de 200 ataques nas últimas horas, em uma cidade em que ainda há milhares de civis. Portanto, as Nações Unidas demonstram preocupação para a evacuação segura daquelas pessoas que ainda estão em zonas de risco, lembrando que o objetivo dos russos é ganhar a batalha de Bakhmut, não só para tomar conta de mais uma cidade na província de Donetsk, mas também para abrir caminho para a conquista de outras províncias como Sloviansk e Kramatorsk, duas muito importantes no aspecto populacional e econômico e também na parte estratégica militar, por onde chegam armamentos enviados pela OTAN. Como sempre, ficaremos de olho tanto nas questões em Nova Delhi, envolvendo todos os ministros das Relações Exteriores no dia de hoje e também na guerra da Ucrânia como um todo. Tá certo. Luca Bassani, nosso correspondente, vai monitorar tudo o que acontece nessa reunião do G20. Ele volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Seguimos com as análises e os comentários dos nossos convidados. Luiz Felipe Dávila, gostaria da sua avaliação, seu comentário. Quais são as perspectivas para essa reunião do G20? Claro que a guerra na Ucrânia em destaque, em pauta. Quais são as possibilidades para essa reunião? Olha, infelizmente, essa reunião não tem a pauta que interessa ao mundo. O que acontece hoje no mundo que é muito preocupante? Aumento das barreiras protecionistas, o nacionalismo econômico voltando, atrapalhando o comércio mundial. Nós temos dois assuntos fundamentais. Primeiro, é o que eu chamo da mudança das cadeias globais de valor. Agora nós vamos para a parte de regionalização. O Brasil tem uma enorme oportunidade de se beneficiar disso aqui na América Latina, se tiver segurança jurídica, previsibilidade, continuidade e abertura econômica, porque senão nós vamos perder essa grande oportunidade de investimento externo. O segundo ponto, certamente, é a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, mas este é um tema que o G20 não vai conseguir ter um plano conciso para resolver essa questão, porque, no fundo, a questão da guerra da Ucrânia depende de uma equação muito delicada e difícil. A primeira é o seguinte: precisamos garantir a integridade territorial da Ucrânia.
não pode haver nenhum acordo que vá ceder nisso. E segundo, é preciso dar uma saída honrosa para a Rússia. E essa é a grande questão. Que saída honrosa poderá ser dada à Rússia se cada vez mais o conflito se escala e os dois lados se demonstram irredutíveis em ceder e chegar a um entendimento? Então, este é o grande problema da guerra e que os outros países, como o G20, que vamos dizer são neutros nesse sentido, poderiam ajudar a costurar esse acordo. O terceiro ponto fundamental que nós temos de entender é como a economia mundial vai reagir ao aumento da inflação, que ainda continua perpetuando nos países e afetando vários países, e isso tem um impacto direto na economia e na retomada de medidas protecionistas. Então, o meu grande receio é: o mundo caminha na contramão da história. O que enriqueceu o mundo foi a abertura econômica, o que enriqueceu o mundo foi a criação das cadeias globais de valor, e o que nós vemos hoje é o oposto. É o mundo retroagindo a esse movimento do que chamamos da globalização, voltando a ter políticas cada vez mais nacionalistas, políticas protecionistas que só trouxeram empobrecimento das nações. Este é o grande tema que, infelizmente, não parece estar na pauta do G20. Ou seja, a pauta mais importante não vai ser discutida, vai ser sempre uma pauta periférica quando o mundo está com ausência de liderança capaz de dar rumo ao país e à política externa. Amanda Klein, na sua análise, quais serão as pautas tratadas, o principal foco que pode ser ali tratado nessa reunião do G20? Eu acho que o Dávila tem razão quando ele fala que os assuntos debatidos deveriam ser outros também. Você tem um foco nessa regionalização, nessa volta do nacionalismo exacerbado que foi trazido por governos populistas autoritários, mas foi mantido também por outros governos, até governos democratas nos Estados Unidos. É um exemplo. Joe Biden não fez grandes inflexões, não fez grandes mudanças nas políticas econômicas mais protecionistas do Trump, em algumas, principalmente, que dizem respeito à economia, à indústria e ao comércio. Em outras, como a reinserção dos Estados Unidos no mundo, ele fez, lógico. Tanto é que é um dos grandes líderes dessa ofensiva contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Os Estados Unidos foram um país que mais doaram dinheiro, sei lá, 60, 80 bilhões de dólares até agora, uma enormidade, seguidos pela Europa, França, Alemanha, Reino Unido, que também têm apoiado bastante esse conflito. Agora, a pauta, como está escrito aí na nossa tarja, a pauta principal será o conflito Rússia-Ucrânia, até porque, enquanto isso não se resolver, o mundo continua estagnado nessa pauta. E a Índia é um dos países, junto à China, à África do Sul e alguns outros, que tem optado pela abstenção nas votações da ONU quando se fala em sanções à Rússia e principalmente quando se fala em condenações à ofensiva da Rússia na Ucrânia. A Índia e a China têm sustentado essa política do Putin de guerra na Ucrânia. Sustentado como? Sustentado economicamente, diplomaticamente. A Rússia não ficou totalmente isolada. As sanções europeias e norte-americanas não tiveram o impacto previsto na Rússia, em parte ou em grande medida, justamente porque teve o apoio da China, que passou a comprar petróleo da Rússia, que se aproximou da Rússia depois daquele encontro do Putin e do Xi Jinping, aliás, um pouco antes da guerra ser deflagrada, da guerra começar, que colocou em pauta aquela amizade sem limites, um novo foco ali geopolítico, asiático, unindo Rússia e China, depois de muitos anos mais separados, mas unindo esses dois países. É a geopolítica mundial que está em jogo, as zonas, as áreas de influência. E como Dávila disse, é muito difícil você imaginar uma resolução para esse conflito, porque nenhum dos países quer abrir mão. A Ucrânia não aceita abrir mão do seu território, no que acho que, aliás, faz muito sentido, nem do leste, nem do sul ucraniano, e a Rússia não vai acabar essa guerra sem sair com alguma coisa, porque como é que o Putin, apesar de ser um líder autocrata, ele é um líder popular. Como ele vai justificar esse um ano de conflito que custou vidas, que custou muito dinheiro e que custou muita reputação à Rússia, se ele não receber nada em troca, se ele sair de mãos abanando? Por isso, é difícil imaginar uma resolução para esse conflito. Agora, Roberto Mota, essa reunião do G20 tem o poder de atenuar as divergências dos países em relação a essa guerra ou não? Eu acho que o poder é muito pouco, Daniel. Existe muito mais por trás dessa história da guerra da Ucrânia do que a gente consegue resumir aqui, né? Mas a Ucrânia tem uma história
muito complicada depois que ela se libertou do comunismo, né? Entre outras coisas, foram feitos acordos com aquelas regiões separatistas, os acordos de Minsk, foram 2 acordos, o de Minsk I e de Minsk II, que foram violados pelos 2 lados, pelas regiões separatistas e pela própria Ucrânia. Tem o comportamento do Putin, né, que age como um ditador virtual da Rússia. O Putin deu vários avisos de que ele ia fazer manobras na Ucrânia e os líderes ocidentais ignoraram. Tem a questão do fornecimento de armas para essa guerra, que está movimentando uma indústria muito grande. Só os Estados Unidos já forneceram em ajuda militar para a Ucrânia mais de 60 bilhões de dólares. É um valor quase equivalente a todo o orçamento de defesa da Rússia. É muita gente ganhando dinheiro com essa história. E tem aquele fato ainda inexplicado da explosão do gasoduto Nord Stream 1 e 2, 2 gasodutos que levavam gás da Rússia para a Europa. Esses gasodutos passavam pelo fundo do Mar Báltico e misteriosamente aconteceu uma explosão, inclusive que jogou milhares de toneladas de gás na atmosfera, altamente poluente. A gente, curiosamente, não viu muita coisa dos nossos amigos ativistas ambientais, né? Eu acho que também vai se discutir no G20 a questão da economia mundial. Muita gente diz que a economia mundial está à beira de uma recessão. Agora, o Dávila tem razão quando ele diz que a pauta mais importante não vai ser tratada nessa reunião. Para mim, a pauta mais importante hoje são os ataques à liberdade de expressão e às liberdades civis de uma forma geral. Estão acontecendo no mundo inteiro, né? Os exemplos são muitos. A China e a Rússia a gente não precisa nem mencionar, mas até nos Estados Unidos, o escândalo da interferência de agências do governo americano dentro do Twitter, que provavelmente aconteceu em outras redes sociais, né? E o que mais assusta é a China, uma superpotência que está querendo tomar o lugar dos Estados Unidos, com consequências terríveis para o mundo. Esse é o elefante na sala de estar.